noite a todos. Vamos iniciar aqui uma palestra com o tema Como organizar qualquer negócio em apenas 3 meses. Antes de iniciarmos, eu queria me apresentar. Me chamo Orlando Lima, sou formado em administração pela UFRN, atuo em parceria com a Line Coach, empresa de Florianópolis, na qual sou formado em Executive Coach, Life Coach e Analista Comportamental. Então, nesta noite eu quero apresentar essa palestra em 3 pontos. Primeiro, por que as empresas morrem? Na segunda parte da palestra eu vou dizer de quem é a culpa. Nós vamos identificar quem são os culpados. E no final, nós vamos identificar o que fazer para reverter essa situação. Mas antes de iniciarmos, eu quero aqui passar um rápido vídeo e peço que vocês prestem bastante atenção. Por que as pequenas empresas morrem? – 20% das pequenas empresas brasileiras não sobrevivem ao segundo ano de vida. É verdade que a taxa de mortalidade no Brasil já foi muito pior, mas muitos negócios ainda não conseguem ter futuro. Segundo o estudo do Sebrae, existem 3 fatores principais para isso: planejamento prévio, gestão e comportamento empreendedor. A maioria dos empreendedores planeja por até 6 meses antes de começar um negócio. Muitos deles chegam ao mercado sem conhecer o cliente, os fornecedores, o ramo ou mesmo quanto capital vão precisar para que o negócio tenha futuro. É importante que antes de começar você pesquise bem todas estas variáveis. Esses fatores são super importantes para ter sucesso. A segunda principal causa de mortalidade das empresas é gestão. A maioria dos empreendedores não conhece o mercado e não tem nenhuma experiência na área. Além disso, não sabem como se diferenciar. Saber gerir bem uma empresa é essencial para que os produtos e serviços sejam competitivos no mercado. Por isso, procure capacitação e aprenda como controlar o negócio. Comportamento empreendedor é uma das características que levam ao sucesso. E o que isso quer dizer? Que o empreendedor consegue se antecipar aos fatos. Ele busca intensamente se renovar e conhecer novas tecnologias. E também consegue ter objetivos claros. É importante para que o negócio dê certo que você tenha metas e objetivos e convença toda a equipe a seguir com você. Como relatado no vídeo acima, muitas empresas morrem porque falta planejamento, gestão e comportamento empreendedor. Sabendo disso, vejamos quais os principais problemas enfrentados na maioria das micro e pequenas empresas do nosso país, que refletem na ausência ou insuficiência em um desses pontos apresentados no vídeo. Primeiro, a falta de controle de estoques. Você saberia dizer a quantidade exata de determinado produto no seu estoque e qual o seu custo médio para a empresa? Quanto dinheiro você tem parado no estoque? Pois bem, muitas empresas não possuem esse tipo de controle, que consideram um dos mais básicos e por demais importante. Outro problema, o setor financeiro dessas empresas é uma verdadeira zona. Não se mede CMV, ponto de equilíbrio, rentabilidade, lucratividade, ticket médio, entre outros indicadores. O pai da administração moderna, Peter Drucker, vai nos dizer que, se você não pode medir, não pode gerenciar. E também porque esses empresários não conseguem mais dormir à noite, pensando nos incêndios que terão que apagar todos os dias. E porque, na maioria dessas empresas, tudo passa pelo empresário, desde o planejamento até as atividades do setor operacional. Em sua ausência, simplesmente a empresa deixa de funcionar. Isso vem a ser um grande problema, pois ninguém é de ferro, concordam? Sua empresa funciona mesmo sem a sua presença? Se você faltar ou simplesmente adoecer, ficar impossibilitado de ir trabalhar, você tem certeza que sua empresa estará funcionando da forma que você planejou? Mais um problema: não existem padrões impressos em produtos e serviços. Se não há padrões, cada um faz a coisa do seu próprio jeito, do jeito que achar correto. Portanto, poderá haver desperdícios e atividades improdutivas, uma vez que não existem, por exemplo, procedimentos operacionais padronizados, os POPs. Então, cada funcionário decide quando e como fazer determinada tarefa. Pior que isso, é que a qualidade não é padronizada, ficando, portanto, comprometida.
Nessas empresas faltam mapas estratégicos. Observe, quando seus colaboradores possuem uma visão clara acerca da missão do seu negócio através do compartilhamento de um mapa estratégico, missão, visão e valores, fica mais fácil cultivar uma atmosfera capaz de produzir uma sinergia em torno de objetivos organizacionais que sua empresa possui, pois todos se sentirão parte de algo maior, envolvidos em um campeonato pelo qual há comprometimento, empenho e dedicação. Infelizmente, na maioria dessas empresas, não existem mapas estratégicos. Tem uma frase que diz: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando não existe uma missão, visão e valores comuns, o problema também é reflexo da falta de comunicação eficaz. Nessas empresas ninguém fala a mesma língua. Por isso que existe tanta rotatividade. Os funcionários estão sempre desmotivados e não conseguem entregar os resultados esperados, uma vez que não compreendem nem conseguem ser compreendidos. Outro grande problema encontrado na maioria das micro e pequenas empresas é que elas não possuem um crescimento progressivo nas vendas, pois os seus empresários não conhecem estratégias eficazes para melhorar suas carteiras de cliente e, consequentemente, aumentar suas vendas. Uma vez que não sabem como aumentar as vendas, também não conhecem as melhores práticas de gestão para organizar e gerenciar melhor uma empresa e assim poder aumentar sua lucratividade em detrimento do seu faturamento. Por causa disso, muitas empresas estão fechando as portas. Mesmo tendo faturamento elevado, não conseguem convertê-lo em lucro líquido. Falta tempo para sua família, falta tempo para si mesmo, porque eles estão tão submersos em tanto trabalho com sua empresa que eles não têm tempo para bons momentos com sua família e nem para si mesmo. Principalmente porque falta conhecimento. Eles não investem em conhecimento, certo? E por fim, por que as empresas morrem? Porque o empreendedorismo é um mito. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem fala isso é Michael Gerber, autor do livro O Mito do Empreendedor, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Michael Gerber vai dizer que o empreendedorismo é um mito. Ou seja, não existe empreendedor. Essa palavra empreendedor existe, mas a pessoa do empreendedor deixou de existir, porque o empreendedorismo é um mito. Vamos entender por que o empreendedorismo é um mito. Michael Gerber vai dizer que existem 3 personalidades de qualquer empresário, que são o operário, o administrador e o empreendedor. Agora, na maioria das vezes, o empresário deixou de ser empreendedor e passou a ser um simples operário do seu negócio. Então ele passa a trabalhar no dia a dia da empresa como simples operário. Ele deixa o papel principal, que é ser empreendedor do seu negócio, e passa apenas a trabalhar no setor operacional, ou seja, nas partes mais baixas da organização, colocando a mão na massa, fazendo o serviço técnico. Mas, na verdade, ele deveria estar no topo da organização, pensando a organização estrategicamente, para que ela possa crescer. Então, por isso, o empreendedorismo é um mito. O cara abre a empresa pensando em vender e fazer um negócio dos seus sonhos. Quando ele chega lá, ele descobre que vai ter que lidar com processos, com pessoas, com finanças. Então, a parte dele está ligada ao serviço técnico. E outra parte vai ter que se desdobrar como administrador. Mas como fazer isso se ele não é administrador? No entanto, ele vai ter que fazer o trabalho de um administrador na empresa. E dessa forma, em 70% do tempo, ele está sendo o operário do seu negócio. Em 20%, está sendo o administrador. E, por fim, em apenas 10%, ele está exercendo o papel de empreendedor. Mas esses 10% foi apenas no início, quando ele decidiu abrir sua empresa. Depois, isso se perdeu. E é interessante que nós entendamos também o ciclo de vida das empresas. Existem 3 etapas do ciclo, segundo Michael Gerber. Ele vai falar que existe a infância, a adolescência e a maturidade.
E em qualquer empresa, ela poderá passar por um desses 3 ciclos antes de chegar ao seu estágio final. No primeiro estágio, é interessante a gente entender que é o estágio da infância. É bem fácil detectar uma empresa na infância. Todos os processos, como eu falei, passam pelo dono. Ou seja, nessas empresas, tudo passa pelo dono. Se o dono sair, simplesmente a empresa não funciona. E eu vou dar exemplos, pois você vê todos os dias isso na prática. Na maioria das pequenas empresas, nas pequenas empresas desse país, elas estão nessa situação. Olha o exemplo, o açougue do Diego. A própria empresa carrega o nome do dono. Ou seja, no dia que o Diego não for trabalhar, a carne vai ser mal cortada, os clientes vão ser mal atendidos, porque, percebam, Diego e a empresa são a mesma pessoa. Diego não tem a empresa tem ele. Porque se no dia que Diego decidir não ir, ou então ele ficar doente, pois ele não é de ferro, ele adoecer, simplesmente o processo para. Porque a empresa e Diego são a mesma coisa. Agora veja a gravidade disso. Você com a empresa na infância, você criou um negócio para ser o seu sonho, para realizar os seus sonhos. E de repente aquele negócio está consumindo todas as suas energias. Aquele negócio ali, aquela empresa que está fazendo de você um escravo. Então o seu sonho de não ter o chefe simplesmente desapareceu. Porque você vai perceber que a empresa a qual você criou, que é sua, faz você de um escravo. Então você não tem tempo para mais nada, porque você não pode tirar o pé de dentro daquele lugar, porque senão a carne vai ser mal cortada, ou então porque o cabelo vai ser mal cortado. Porque Sidney criou a barbearia do Sidney, e de repente Sidney não estiver lá, o cliente que for atendido vai reclamar. Ah, quando o Sidney está aqui, o meu cabelo é cortado desse jeito, né? Porque Sidney tem um negócio na infância. A empresa é ele. A empresa carrega o nome dele, certo? Agora vejam a segunda fase. Uma empresa na adolescência. Que é quando o empresário decide pedir ajuda. Ele reconhece que está na infância. Ele reconhece que a empresa dele não pode crescer da forma que está. Então ele decide pedir ajuda. Mas não é fácil. Poucas empresas chegam à terceira fase, que eu vou falar agora, a maturidade. A maturidade é interessante. É o último estágio, que é quando a empresa possui um modelo de negócio. E ela já está bem consolidada. Exemplo da McDonald's. Uma empresa na maturidade, você nunca vai ver o dono dela trabalhando no setor operacional. Metendo a mão na massa no setor operacional. Ele está preocupado com coisas estratégicas. Ao entrar no McDonald's, você nunca vai ver o dono da McDonald's servir nas mesas. É isso que eu quero dizer, certo? Porque ele criou um modelo que funciona mesmo sem a presença dele. Então, ele não vende hambúrguer, ele vende um modelo de negócio. Ele vende empresas. Porque você tiver dinheiro, você pode trazer uma franquia da McDonald's para cá, para a nossa cidade. Basta ter dinheiro para investir neste negócio. Então, ele vende o quê? Ele vende hambúrguer? Negativo. Hambúrguer é o produto final da empresa dele. Mas ele vende um modelo, vende uma ideia. Ele criou um negócio que funciona perfeitamente em qualquer lugar do mundo. Porque a McDonald's, nós sabemos, está em todos os lugares. E um hambúrguer que é servido em Natal é igual o mesmo que será servido em Dubai, em Nova York, em Washington, em qualquer estado, em qualquer lugar em que a McDonald's esteja. Porque a empresa funciona eficientemente. E o Ray Kroc, que é o comprador da McDonald's, não precisaria estar com seus funcionários mostrando como fazer, o que fazer, porque o modelo já existe, está pronto. Era só executar, certo? Então, esse é a diferença de uma empresa que saiu da infância. Pediu ajuda e chegou à maturidade. Agora é isso. Isso só acontece com empresas grandes? Negativo. Um dia a McDonald's foi pequena. Um dia a Subway foi pequena. Um dia a Cacau Show foi pequena. Começaram pequenas, mas eles criaram um modelo que pudesse ser replicado. E hoje expandiram
A grande ideia é essa. Então, concluindo, o que deve acontecer para que as empresas não façam parte dessa estatística? Elas devem passar por um processo para chegar à maturidade. A maioria das pequenas empresas morrem sem alcançar a terceira fase do ciclo. Mas por que isso acontece? É isso que nós vamos ver agora. Mas antes, de quem é a culpa? Porque simplesmente esses empresários não conseguem transformar as empresas deles em modelos de negócios que possam ser replicados. Quem são os culpados? Seria o governo? Seria a inflação? Ou a crise? Será que o que faz com que essas empresas cheguem à falência e não consigam se transformar em um modelo que possa ser replicado é algum desses fatores? Ou será que a culpa é do próprio empresário? Será que o próprio empresário não sabe ainda como fazer a empresa dele chegar à maturidade? É nesse ponto que eu quero revelar para vocês a proposta dessa palestra, que é revelar o revolucionário método para organizar qualquer negócio em apenas 3 meses. E nesse ponto eu quero apresentar para vocês a revolução que vem acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o berço do empreendedorismo, muita coisa, muita evolução, muita inovação, nós copiamos de lá. O que acontece é que essa revolução, chamada de revolução gira-chave, vem acontecendo nos Estados Unidos, onde pequenas empresas conseguem criar modelos de negócios e fazer seus negócios funcionarem como se fossem relógios suíços. Você dá a partida naquela máquina e a máquina funciona eficientemente. Então essa é a revolução. Criar um modelo no qual não precise que você esteja dentro dele para que ele possa funcionar. Você só precisa ir lá e acionar um botão ou dar ignição e ele vai funcionar perfeitamente. Então essa é a revolução. Outra coisa, tem uma frase muito famosa de Paulo Vieira, coach, que diz: o que eu não tenho é porque não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. O que essa frase quer dizer? Essa frase nos diz que se eu não tenho o que eu quero, em outras palavras, se eu não tenho o que eu quero, é porque não sei. Porque se eu soubesse como ter aquilo, eu já teria, né? Faz sentido para vocês? Algo que você ainda não tem é porque você não sabe como ter, certo? Porque se a partir do momento que você souber como ter o que você quer, você vai conseguir, só questão de tempo. Então, se a empresa de um certo empresário está desorganizada e ainda não houve a revolução gira-chave, que acabei de mostrar, e ainda não chegou o modelo que possa ser replicado, é porque ele não sabe como. Mas nesta noite, exclusivamente nesta noite, eu vou apresentar o que fazer para chegar a este modelo. Porque no final das contas, a revolução gira-chave é transformar as empresas pequenas em modelos de franquias, como a McDonald's, como a Cacau Show, como a Subway, que acabei de citar. Então, essa é a revolução. E o que fazer para chegar até lá, eu vou apresentar agora. Principalmente, é necessário que nós resgatemos o empreendedor que existe dentro de cada um. Para transformar uma empresa em um protótipo de franquia, a primeira atitude a ser tomada é despertar o empreendedor que existe dentro de você. Vocês lembram? Existem 3 personalidades de qualquer empresário. Uma hora ele é operário, outra hora é administrador e vez por outra ele é empreendedor. Então, o objetivo aqui é fazer com que esse empreendedor que está dentro de você, adormecido, venha assumir o controle. Também, se esse empreendedor que está dentro de você assumir o controle da situação, você vai ter uma mudança de mentalidade. Porque o que os empreendedores fazem? Eles arriscam. Os empreendedores, eles executam. Eles não têm medo de criarem modelos de negócio fantásticos. Eles não têm medo de arriscar.
lógico, riscos calculados. Mas o empreendedor sempre está inovando, sempre está buscando inovar. Então é necessário, para que seja implementado esse modelo, é necessário que, primeiramente, o empreendedor que está dentro de cada um de nós seja despertado. E depois é necessário pedir ajuda. Pedir ajuda. Vocês lembram? A segunda etapa do ciclo de vida de uma empresa. Primeira etapa, você está na infância. Depois, adolescência, que é marcada por um empresário pedir ajuda. Então, é nesse ponto que, com a ajuda de um especialista, você pode conseguir organizar todos os setores de qualquer negócio. Agora, é saber para quem está pedindo ajuda. É saber quem entende. O especialista que consiga organizar todos os setores de sua empresa em um curto período de tempo. Alguém que consiga organizar tanto as finanças, quanto o marketing, quanto o planejamento estratégico. E fazendo isso, com a ajuda de um especialista, é possível lucrar mais, ter mais tempo livre e qualidade de vida. Porque, no fim das contas, o que todos queremos é justamente isso. Ter tempo livre, qualidade de vida. E se você souber como lucrar mais, será melhor ainda. Mas, no fim das contas, percebam, o que todos querem e o que está faltando na vida dos pequenos e médios empresários é justamente esses 3 pontos. Fazer seus negócios sucesso para que eles tenham tempo livre para si mesmos e sua família e mais qualidade de vida. E para organizar uma empresa e transformá-la em um protótipo de negócio, é necessário passar por 3 etapas. A primeira etapa é a da inovação. Primeiro você tem que inovar na sua empresa. Como é que você vai fazer isso? Você vai inventar alguma coisa? Não. Inovação não é invenção. Inovar não é criar algo novo, mas melhorar algo que já existe. Você pode inovar com coisas simples, desde que você melhore aquilo. Desde que você melhore aquele processo. Coisas simples podem ser inovadas dentro das empresas, sem precisar investir dinheiro. Até a forma que você atende uma pessoa, por exemplo, até a forma que o setor de atendimento vai estar atuando, as palavras que estão sendo utilizadas. Se você conseguir um conjunto de palavras que tenham mais resultados, você vai estar inovando. Por quê? Você vai estar criando uma inovação, onde será possível melhorar algo que já existe. Você não precisa criar uma nova forma de atender, mas melhorar algo que já existe. E para citar um exemplo de como é importante inovar, vocês lembram da Kodak? A Kodak foi gigante na década de 80. No entanto, a Kodak ignorou a inovação digital. E hoje ela gasta milhões de reais para tentar ser a potência que era na década de 80. Agora observe, ela ignorou a inovação digital. Se a Kodak não tivesse ignorado a inovação, ela estaria sendo líder no seu segmento. Então não são simples detalhes que fazem você ser líder ou então ser ultrapassado. Depois de inovar, é necessário quantificar. E por quantificação eu quero que vocês entendam que significa testar, medir, analisar. Uma vez que você inovou, agora você vai medir. Você vai testar para ver se aquela sua inovação realmente funciona. Observe. Se você criar uma inovação que nunca foi testada, como é que você vai saber se ela está funcionando? Como é que você vai ter resultados? Apenas se você puder quantificar. E tem o pai da administração moderna, Peter Drucker. Ele diz que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, se você não conseguir medir na sua empresa, você não vai estar sabendo gerenciar nada. É impossível gerenciar sem medir. E, por fim, a terceira fase é justamente a que as franquias fazem. Orquestrar. Depois que elas criam inovações, elas quantificam, elas vão replicar aquilo que elas quantificaram. Uma inovação criada dentro de uma McDonald's, por exemplo, a forma de
assar um hambúrguer. Vamos assar um hambúrguer agora, mas não mais em 3 minutos. Vamos deixar 5 minutos na frigideira. Essa inovação está orquestrada para todos os McDonald's ao redor do mundo, porque o modelo funcionou depois de ser testado. Está funcionando assim porque o pessoal gosta, mas passado, por exemplo. Então a gente agora vai orquestrar isso. Só faz isso quem tem uma franquia. Só faz isso quem tem um modelo de negócio que possa ser replicado. Porque eles têm várias filiais, então eles criam suas várias inovações e testam e replicam. Então, o que você vai fazer para chegar a este ponto? Como passar por essas 3 etapas? Inovação, quantificação e orquestração. É aqui que eu apresento a vocês a solução que eu prometi no início. Eu apresento a vocês o empreendedor home office. O empreendedor home office, conhecido atualmente como impulsão empresarial, é uma solução criada pela Line Coaching, uma empresa de treinamentos gerenciais e treinamentos para empresários. Essa empresa de Florianópolis desenvolveu um fantástico modelo, que eu devo dizer que é o único modelo do país que ajuda empresários de pequenas e médias empresas a se organizarem para lucrarem mais, terem mais tempo livre e qualidade de vida. Então, o empreendedor home office tem uma filosofia interessantíssima, que é fazer com que os empresários saiam da operação da sua empresa e trabalhem no setor estratégico. Não mais tendo uma empresa na infância, fazendo com que ele fique preso a um sistema com que ele não tem qualidade de vida, porque a empresa depende dele para tudo. Então, o objetivo da Line é fazer com que esse empresário assuma o controle de sua vida, organize a sua empresa e possa viver sua vida tranquilamente, deixar sua empresa funcionando como um modelo eficiente, um modelo de franquia. Esse é o objetivo. Para citar exemplos do nosso cotidiano de perto, para que vocês possam entender. É como se Bastiãozinho, por exemplo, organizasse a empresa dele e ali ele deixasse a empresa funcionando e fosse desfrutar sua vida. A empresa vai ficar funcionando perfeitamente, mesmo sem a presença dele, e ele vai estar trabalhando apenas no lado estratégico, no setor estratégico, onde o dono da empresa deve estar, no topo da pirâmide, criando negócios, expandindo seus negócios, não preso ao caixa da empresa, né? Não preso à operação do negócio, mas trabalhando no setor estratégico dele. Porque existe uma grande diferença entre trabalhar no negócio e trabalhar para o negócio. A Line Coach quer que você, os empresários, trabalhem o negócio e não no negócio. Vamos lá. E para isso é necessário acompanhamento de um coach de alta performance. Para que isso seja possível, implementar esse modelo que a Line criou, colocar dentro da empresa e transformar a empresa, é necessário o acompanhamento de um coach de alta performance. E o que esse coach vai fazer dentro da sua empresa? Primeiramente, nós vamos implementar reuniões estratégicas, semanalmente. Toda semana terá uma reunião estratégica para que você possa decidir os rumos da sua empresa. Teremos também contato diário via redes sociais e telefone. Ou seja, você, empresário, vai ter acesso direto a um coach empresarial que vai estar lhe conduzindo aos melhores resultados. Nós vamos lhe apresentar uma ferramenta de planejamento e gerenciamento para que você possa planejar e gerenciar todos os processos da organização. E também vamos entregar ferramentas de produtividade e gestão de tempo, porque nós sabemos que um dos recursos mais escassos é justamente o tempo. E o tempo, como nós sabemos, e o próprio jargão já diz, é dinheiro. Saber gerir melhor o tempo significa ter mais dinheiro no bolso. Nós vamos também criar o seu modelo de negócio. É aqui onde o protótipo de franquia vai aparecer, porque nós vamos organizar a sua empresa nos 9 segmentos do Canvas.
no seu negócio, um modelo Business Canvas. Nós vamos identificar todo o seu segmento de clientes, sua proposta de valor, os canais de relacionamentos com seu cliente, a estrutura de custo, a estrutura de receitas. Então, todos os setores em 360 graus, onde você vai poder modelar a sua empresa para que você possa ter o seu planejamento estratégico consolidado, antes mesmo que você executar todo o processo da Line Coach. Nós vamos implementar também seminários de marketing, exclusivamente para criar e gerar valor, para que você possa criar estratégias eficazes para que você possa vender mais. E também vamos elaborar sistemas para que esses sistemas sejam integralizados e ali você possa fazer com que todas as áreas da sua empresa conversem entre si. E assim você terá uma empresa funcionando eficientemente. E apresentaremos também planilhas de controle financeiro para a gestão do seu negócio. Palestras motivacionais para que você e sua equipe possam avançar com todo o seu potencial. Outra coisa bem interessante é o novo método de contratação que será implementado na sua empresa, porque a Line Coach desenvolveu um método baseado na proposta de fazer com que aquele funcionário, o novo contratado, viva intensamente a missão, a visão da sua empresa e os valores dela, com base em regras, com base no regulamento interno e nos procedimentos operacionais. E por isso, nós vamos criar todos os manuais operacionais da sua organização, os POPs, os procedimentos operacionais padronizados, para que todos saibam o que fazer, como fazer e quando fazer. Além das fichas técnicas de serviços e produtos. Além disso, também, treinamentos e capacitação para toda a sua equipe. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é a forma como a Line Coach desenvolveu um modelo para que seja possível transformar pequenas empresas em protótipos de franquias. Seguindo esse modelo e com a ajuda de um coach de alta performance, é possível transformar todos os setores de qualquer empresa em apenas 3 meses. E a construção do DRE, da sua empresa, demonstrativo de resultado do exercício. Também é uma das soluções que serão implementadas dentro da sua empresa para que você possa analisar os resultados dela mês a mês. Outra coisa é a criação de um fluxo de caixa. Ou seja, além de analisar os resultados mensais, é possível analisar também as entradas e saídas diárias. Para isso, nós temos um sistema já bem detalhado para que você possa saber quais são as retiradas, entradas e saídas que teve o fluxo de caixa da sua empresa. Porque um fluxo de caixa saudável significa que a sua empresa é lucrativa. Também será implementado um sistema de precificação para que você possa saber especificamente como se compõe cada parte do custo agregado aos seus produtos e serviços. Ou seja, dos produtos e serviços que você oferece. Cada custo, cada estrutura de custo pode ser mapeada para que você possa entregar um melhor valor ao seu cliente, em termos de custo-benefício, e assim aumentar também as suas vendas. E tudo isso será medido, né? Por isso nós vamos implementar a KPI, que é Key Performance Indicator. Os KPIs entram na fase de quantificação da empresa. Esses KPIs servem para analisar resultados. Então, será implementados esses KPIs para que você possa analisar aquilo que foi implementado. Uma vez tendo dado certo, poderá ser replicado. E por fim, faremos a reinauguração interna da sua empresa. E nessa reinauguração você vai poder compartilhar uma nova cultura com sua equipe, com seus funcionários,
para que todos possam entender que ali e a partir daquele momento é um marco, uma nova vida para a sua empresa, e uma nova cultura, e uma nova mentalidade empreendedora com tudo que foi implementado. E tudo isso nós faremos em apenas 3 meses, certo? Então a proposta é justamente essa, organizar todos os setores com base no que eu já falei em apenas 3 meses. Para concluir, eu tenho apenas 3 perguntas para vocês, mas não precisam responder. Fica apenas para vocês refletirem, tá bom? A primeira pergunta é: onde é que você acha que deve estar o dono da empresa neste organograma? Será que ele deve estar no topo, no meio ou na base? O dono da empresa? Certamente no topo, não é? Observem. Foi o que eu tinha falado no início. Muitas empresas, muitos pequenos empresários estão com a mentalidade operária e por isso estão na base da pirâmide. O objetivo é com essa palestra e nesse processo, é levar esses empresários a pensarem estrategicamente e levá-los a um lugar que é necessário que eles estejam, que é o topo da empresa, no topo da organização. A segunda pergunta é: você dá à sua família a segurança de uma vida mesmo sem a sua presença? Você dá à sua família a segurança de estarem sem a sua presença? Ou seja, ela ficaria bem sem você? Porque, de repente, se você, como nós seres humanos, estamos fadados a, de repente, deixar-me desistir, como é que vai ficar a sua família? Como é que vai ficar a tua empresa sem você? Hoje, elas subsistirão sem você? Reflitam aí. E, por fim, a sua empresa faz parte do seu plano de aposentadoria? Você pensa no seu negócio como algo que vai lhe trazer rendimentos futuros? Que você vai poder aposentar-se despreocupadamente, sem precisar depender de serviços precários? Muito obrigado, agradeço a presença de todos e para dúvidas a gente vai iniciar essa sessão, mas antes de finalizarmos, eu gostaria que vocês fizessem uma rápida avaliação dessa palestra e me dissessem o que vocês acharam dela, tá bom? Então eu vou passar aqui na frente e vocês vão aí assinando.